como parte do seminário sobre jQuery, nós vamos apresentar dois plugins do jQuery UI, que são Draggable e Droppable. Eles são os responsáveis pela implementação do jQuery para o drag and drop. Draggable e Droppable nada mais são do que o Draggable, os componentes que vão poder ser arrastados na nossa página, e o Droppable, os elementos que vão receber esses componentes. Nós fizemos uma implementação de demonstração que possui 4 Draggables, que são cada um desses bonecos, e 2 Droppables, que são cada um desses retângulos aqui logo abaixo. Ao longo da explicação a gente vai demonstrar algumas das funcionalidades com essa página. Então, começando pelo Draggable, que é o componente arrastável, ele possui uma série de opções que podem ser divididas em 3 categorias. A apresentação, que vão dar conta de qual é o tipo de cursor, quais os estilos CSS que vão poder ser utilizados, opacidade, entre outras. Uma que nós chamamos de integração, que pode conectar esse Draggable a um Sortable. E as outras são opções comportamentais que vão definir como esse Draggable vai funcionar na nossa página. Nós vamos nos ater a algumas dessas que são as mais importantes. Todas as informações relevantes estão no próprio site da API do jQuery. Os métodos associados a esse widget são os métodos default de quase todos os plugins. E os eventos, nós temos 4. O create, que é um default, vários tem. Drag, que é um evento que vai ser chamado enquanto o nosso mouse está arrastando e se movimentando com esse plugin, com esse item. O start, que é um evento que vai ser chamado quando começar o drag, e o stop, ao contrário, quando terminar. O Droppable, por sua vez, possui bem menos opções, são só visuais e comportamentais, ele não tem uma integração a não ser com o próprio Draggable. Os métodos são os mesmos, também padrão. E nos eventos é que nós temos um pouco mais de diferença. Nós temos um evento que é quando ele vai ser ativado, que é o Activate, o Deactivate, que estão diretamente relacionados, e isso acontece quando um Draggable, que eu posso arrastar dentro desse Droppable, eu posso fazer essa restrição, quando se começa a arrastar ele ou quando se para de arrastar ele. Nós vamos demonstrar essa funcionalidade. Nós temos o Create, que é bem padrão, e o Drop, Out e Over. Drop é quando um Draggable que eu aceito no meu Droppable é largado nele. Out é quando um Draggable que é retirado desse Droppable. E o Over quando o Draggable está sobre o Droppable. Isso vai ser demonstrado também na nossa demo. O Droppable e o Draggable podem ser associados, ou um Droppable pode receber qualquer Draggable que esteja naquela página. Por sua vez, também qualquer Draggable pode cair em qualquer Droppable. Essas associações são feitas de duas formas. No Droppable, nós podemos setar a opção Accept, definindo um seletor ou uma função que dite os critérios de aceite do determinado Draggable. Parece mais difícil do que é na realidade. Nós podemos, por exemplo, setar que nós aceitamos todos os Draggables com um determinado ID, usando aqui o joguinho da velha e o ID daquele elemento. E somente esses com esse ID serão aceitos. E também tem uma outra forma descrita pela API, que é para grandes quantidades de Draggables que sejam possíveis de serem vinculados ao Droppable, que é vinculando pela propriedade Scope. No Scope, nós simplesmente informamos uma string
E no nosso draggable associado, nós também definimos a mesma propriedade, que também chama scope. Tendo os valores iguais, tanto draggable quanto droppable vão estar associados. Essa associação é útil, por exemplo, quando na nossa página nós temos dois tipos de draggable que queremos gerenciar. Num site de compras, nós poderíamos ter um droppable, que seria o carrinho de compras, e os draggables associados, todos os itens que nós estamos comprando e arrastando para dentro do carrinho. E também poderíamos ter um droppable, que seria a forma de pagamento. E o usuário poderia arrastar o draggable com a forma escolhida ou as formas que ele escolheu para pagar. Por exemplo, o cartão de crédito, transferência bancária, boleto. E cada droppable, representando o conjunto de itens, somente aceitaria o draggable associado assim. Aqui no nosso demo nós podemos mostrar como funciona isso. Nesse primeiro item, vocês vão ver que o texto diz que nós podemos arrastar o Psy ou a menina aqui para dentro desse quadradinho. Se nós tentarmos arrastar o nosso amigo amarelinho, vocês vão ver que quem fica verde é o quadrado de baixo, porque ele é que aceita o nosso amigo amarelo. O primeiro retângulo não aceita. Ó. Então, se nós arrastarmos o Psy, a situação se inverte. Então nós podemos largar o Psy aqui. Nós vamos ser informados, ó, o boneco foi largado em mim. E ele começa a dançar porque ele foi largado no lugar correto. Em contrapartida, se ele for largado no outro droppable, nada acontece porque eles não têm vínculo. O mesmo acontece para os outros bonecos que nós temos na página. Esse personagem pode ser largado somente no segundo item. A menina largada no segundo item não acontece nada. Largada no primeiro, nós temos sucesso na operação. Nesse caso, nós utilizamos duas formas diferentes para associar os draggables com os droppables. Para o Psy e a menina, nós definimos tanto para o draggable quanto para o droppable a propriedade scope, conforme pode ser observado aqui. Aqui nós temos a inicialização do nosso draggable do Psy e o scope está definido como first. Já a inicialização do draggable da menina, nós também temos aqui definido o scope first. E para o droppable, definido o scope first. Essa propriedade vincula esses três itens. No nosso segundo droppable, em contrapartida, nós utilizamos a opção accept e definimos aqui o seletor do segundo boneco e o seletor do terceiro boneco. Então aqui explicitamente somente esses dois bonecos, esses dois seletores vão ser aceitos por esse droppable. A grande diferença, conforme a própria documentação diz, é que podemos utilizar o scope para grandes quantidades de droppables. Facilita bastante a vida do desenvolvedor. Como o drop somente é executado quando nós largamos um draggable que é aceito pelo droppable, nós fizemos uma função que anima o bonequinho. Então, toda vez que ele for largado aqui, nosso personagem começa a dançar. Isso funciona para todos eles. Então, o draggable e droppable não tem código muito além desse que nós apresentamos aqui para ser utilizado. É bem simples de se utilizar, funciona em vários browsers diferentes. E ao contrário do que acontecia na década de 90 ou até mesmo década dos anos 2000, há uns cerca de 10 anos atrás, quando era muito difícil implementar o drag and drop cross-browser, com o jQuery é extremamente fácil. Há mais opções que ficaria meio chato de listar uma a uma aqui, mas principalmente as visuais do draggable, que nós podemos inclusive limitar
Se nós queremos arrastar ele somente na horizontal, somente na vertical, a gente pode demonstrar ao vivo aqui agora que é só editar aqui um dos itens. Nós podemos dizer aqui a propriedade axis como o valor x ou y. Quando não definida, é livre a movimentação em todas as dimensões. Quando definido x, ele somente vai ser arrastado na horizontal e y somente na vertical. Executando o nosso novo código aqui, nós vamos conferir aqui, ó. O item 4 está restrito a se mover na horizontal. Então nós vamos segurar a nossa menininha e tentar arrastar ela na vertical. Ela não vai, somente na horizontal. Mais que o nosso cursor se mova, ela não sai da horizontal da mesma linha. Nós temos também essa propriedade revert, que é muito útil, muito legal, que quando setada para true, faz com que o personagem volte à sua posição inicial, sempre que solto, independente se ele caiu no lugar certo ou não. Esses dois personagens de baixo nós utilizamos essa opção, e nos personagens de cima não. E um outro item interessante que nós gostaríamos de ressaltar é a propriedade helper do Draggable. O helper nos indica qual será o item a ser movimentado de fato pela tela. Quando não setado, o próprio objeto original é movimentado pela tela. Mas pode ser especificado, por exemplo, que um clone dele vai ser movimentado, que é o caso desse personagem amarelo, ó, onde nós temos ele em certo momento duplicado. Ele foi clonado e nós movemos o clone. Então, quando nós largamos ele no lugar correto, o personagem original é o que vai começar a dançar e o clone some. Não temos mais o clone e a animação foi ativada no boneco original. Então, como pode ser visto, o drag and drop é bem fácil de fazer. O código vai estar disponível no Bitbucket, para quem conhece. O link está na descrição do vídeo. E há muitas propriedades para mexer, principalmente no que dizem respeito ao comportamento do Draggable, se ele vai ficar colado na borda de algum elemento, se ele vai ficar limitado a algum elemento, se nós vamos montar o cursor, quanto tempo depois que a pessoa clica em cima daquele item, nós vamos considerar que o drag começa, ou até mesmo depois de clicado, qual é a distância em pixels que o mouse tem que percorrer para que a gente considere aquilo drag. Droppable é um pouco mais simples, com menos opções, mas ficou bem perceptível aqui a utilidade, principalmente desses eventos over, out e drop. E há que se frisar essa associação entre Draggable e Droppables, que é extremamente importante, compreendimento. Então era isso sobre Draggable e Droppable. Não é tão difícil quanto parece. O código está disponível para que possam brincar à vontade, manipular nosso exemplo. E até mais.